Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E William Nunes. Estamos começando mais um podcast aqui do canal Redimidos, que é o podcast Café com Jesus. Casal cristão. Amém, glória a Deus, irmãos. Estamos aqui muito felizes porque temos uma palavra para compartilhar com cada um de vocês neste dia, nesta hora. E eu creio que o Espírito Santo vai agir, vai nos guiar, vai nos dar sabedoria e entendimento, amém? Glória a Deus. E nos capacitar a falar sobre a palavra, dar o recado da parte do coração de Deus, que eu estou precisando, William, e cada um de vocês está precisando ouvir neste momento, amém? Amém. Antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito do nosso canal a se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho, clica lá, inscreva-se, ativa o sininho, as notificações, coloca também um joinha aí, se você gostar desse vídeo, deixa o joinha, deixa um comentário, interage com a gente, compartilhe esse vídeo e que o Senhor abençoe você em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, então hoje a palavra é Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Logo após Jesus ter sido tentado no deserto, o Espírito, impele a Jesus, ao deserto após ele ser batizado, e logo após isso, então, ele inicia-se, ele quem eu estou dizendo é o Senhor Jesus. Ele inicia o seu ministério e desce para a Galileia. Lá, então, ele escolhe primeiramente a sua casa, onde ele nasceu em Nazaré, na região da Galileia. É ali que ele escolhe para iniciar, então, o seu ministério. E glória a Deus por isso. Em Marcos 1,15 está escrito assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Você pode imaginar Jesus chegando agora na Galileia, na primeira cidade, ele para ali e começa a dizer isso: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Iniciando ali na cidade, sem ninguém ali, conhecer o seu ministério. Imagina Jesus fazendo isso. Aquele pensamento de que ainda está longe de acontecer, Tá longe do Messias chegar, E na verdade ele chega já falando que o tempo estava cumprido. Quer dizer, desde quando os profetas falaram, contaram a história de que nasceria o Salvador e tal, de que o Messias ia vir, esse tempo todo já se cumpriu, já passou. Eu já estou aqui e já estou dando início aqui ao primeiro passo, que é: confesse os seus pecados, se arrependam, porque é chegado, momento. Eu fico imaginando esse momento, porque ele já havia sido anunciado por João Batista, quando ele foi se batizar com João Batista, mas era só naquela região. O espalhar levava-se um tempo, até chegar ali a notícia de que o Messias tinha chegado. Então Jesus chegando ali agora, pregando, ele estava basicamente sozinho. Basicamente não tinha ninguém que conhecia ele. E ele chega então ali promovendo o seu início do ministério de Jesus Cristo, que é o maior hoje, em nome de Jesus, e glória a Deus por isso, E para os irmãos aqui que estão ouvindo, então é o seguinte: Galileia, um lugar de variações meteorológicas, território rochoso, diversos caminhos difíceis de passar, desertos. E ali Jesus, então, em meio a todas essas dificuldades, ele começa então a criação do sistema, de evangelização do seu ministério. E olha só a informação, muito importante que ele deixa aqui pra gente: o tempo está cumprido. Qual tempo está cumprido? O tempo que os profetas disseram no passado, que o Messias chegaria. Esse é o tempo que estava cumprido. E o reino de Deus está próximo.
toda vez que você ouve falar que um reino está próximo, você já espera o quê? Novas leis, novos mandamentos, novas regras, novos tudo. Você espera tudo novo. Você espera tudo novo e alguma coisa melhor. É sempre assim. Então, Jesus estava dizendo, o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque o Messias chegou. E agora tudo vai ser diferente. Olha só, um novo rei havia chegado com esse reinado. E as pessoas precisavam se preparar. Preparar para quê? Preparar para caminhar, passar pelo caminho até chegar ao reinado. E qual era esse caminho? Jesus dá aqui a próxima letra. Ele diz o que aqui? Arrependam-se e creiam no Evangelho. O caminho para o novo reinado de Jesus é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Eu vou passar as informações técnicas, depois aqui a Débora com certeza vai complementar, né? E glória a Deus por isso. Essas partes técnicas é importante para a gente entender, porque muitas pessoas falam sobre arrependimento, mas se confundem, porque muitas estão dizendo, eu vivo Jesus, mas ainda não viveu o caminho do arrependimento e ainda não vive o caminho do arrependimento. Sim. Porque não sabem o que é o arrependimento. Porque às vezes confundem graça, né, com liberdade de poder fazer aquilo que querem. Mas Jesus estava dizendo aqui, arrependimento, quando nós levamos para o grego, ao qual foi escrito o Novo Testamento, lá estava escrito a palavra metanoien, né, que a gente traduz como metanoia. Muitas pessoas devem conhecer já essa terminologia de metanoia, que significa nada mais e nada menos que uma mudança de mente. Quando nós vamos para o dicionário grego, para o português, você vai ver que é um conceito interno da pessoa que deve mudar. Os ensinamentos, aquilo que você tinha, a sua cultura, tudo isso deve ser modificado dentro do seu pensamento. O que ele queria dizer com a metanoia? Era um giro de 180 graus, basicamente. Aquilo que se eu fazia antes o erro, hoje eu estou no acerto. Se eu antes traía, era infiel, mentia muito, hoje eu sou fiel, hoje eu não minto, eu sou verdadeiro. E hoje eu sou uma pessoa nova, uma pessoa modificada. Então Jesus chamava a pessoa para o arrependimento para que ela transformasse a sua mentalidade numa nova mentalidade, que chegamos ao caminho da nova criatura. Que sendo nova criatura, eu sigo agora o caminho do arrependimento para o reino de Jesus Cristo. Como eu faço isso? Me arrependendo e crendo no Evangelho. Eu preciso de fé, eu preciso de certeza. Porque através disso, isso vai me ajudar a ser uma nova criatura. Isso vai me ajudar a ter um encontro verdadeiro com Jesus, a minha fé, a minha crença nas promessas do Senhor. É verdade. Falando, né, nessa questão do arrependimento, realmente a gente tem que se arrepender. O arrependimento ele é quando a gente é quebrantado pelo Senhor, né? O nosso coração ele é tão assim quebrantado pelo Espírito Santo que a gente não consegue, né, se conter ao arrependimento verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo vem e mostra pra gente os nossos pecados, as nossas falhas, as coisas que nós temos feito, pensado, a maneira como a gente tem agido, que não tem agradado ao Senhor, isso vem de uma maneira muito forte, que é esse quebrantamento, que é quando eu acredito que a gente tem um verdadeiro arrependimento, que é aquele arrependimento de lutar contra a vontade da carne de pecar. Então, aquilo que eu pratico, ou aquilo que eu sinto vontade de praticar, que eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus, eu nego aquilo ali para mim. Eu não aceito aquilo ali na minha vida. E eu vou orando, eu vou buscando até que aquilo ali seja realmente algo que eu exterminei da minha vida. Então isso para mim é o arrependimento. E quando a gente se arrepende de um pecado, de algo de errado que a gente fez, a gente faz o quê? A gente confessa o nosso pecado, né? Então a gente confessa diante de Deus,
a gente rasga o nosso coração para Ele, nesse arrependimento, confessando nossos pecados, a gente procura as pessoas com quem a gente errou, a gente se conserta, né, conta ali a verdade e tal, se acerta. Isso é arrependimento, quando você vai até Deus e depois até as pessoas que você causou, né, algum tipo de uma falha, né, que você cometeu alguma coisa de errado que você cometeu, você vai até a pessoa e você confessa também para aquela pessoa e você pede perdão. Até as pessoas não podem confundir, né, o arrependimento com remorso, né, porque o remorso, pela minha crença, o remorso é da carne. Agora, o arrependimento é do espírito. É quando a pessoa quer uma transformação diferente, que é onde ela consegue tirar toda a dor dela, que ela consegue tirar todo o vazio, Sim. que ela consegue tirar todo aquele não entendimento das coisas de Deus de dentro dela. É porque o remorso, E ele é o quando... remorso é da carne. O remorso, ele é quando você não entendeu que Deus, ele perdoou os seus pecados, as suas faltas. Então, quando você não entende que você foi perdoado por Deus, mesmo que a pessoa, o ser humano não te perdoou, mas Deus já te perdoou, ele colocou aquilo ali no mar do esquecimento. Então, dos seus pecados, ele diz que ele não se lembra mais. Então não há por que você ter remorso. Porque o remorso é você ficar se autoflagelando. Isso. Sabe? Tipo assim, se martirizando, se machucando, se condenando. Eu ia falar agora. O remorso, ele traz as coisas. O arrependimento tira Exatamente. as coisas. Vamos por assim. O remorso traz o peso, mas Sim. o arrependimento tira o peso. O remorso, ele é um fardo pesado que Satanás coloca contra, né, ali a pessoa. Então, sobre você está trazendo esse peso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo tira. Quando o Senhor te perdoa, ele tira esse peso de você. É bom, isso é uma maravilha, por quê? Porque esse é o caminho do arrependimento. Esse é o caminho que Jesus Cristo quer nos levar para o reino dele. Exatamente. Por isso o arrependimento. Porque é um coração leve, irmãos. Quando a gente se arrepende e a gente pede perdão, a gente recebe aquele perdão de Deus, porque Deus, ele olha o nosso coração e ele sabe quando eu me arrependi. Quando você se arrependeu, a gente se sente leve. Que bênção. A gente se sente leve. E o nosso coração fica leve, né? Aleluia. Limpo. Isso. Então é isso. Glória a Deus. Aqui eu tô lendo aquele livro que eu já comentei num vídeo que eu fiz com os irmãos, Contaminados pela Babilônia. É a sedução do povo de Deus nos últimos dias. Que eu tô chegando ao final do livro e ele entra numa parte sobre o espírito do anticristo, onde ele fala sobre arrependimento. E nessa parte nós vemos várias coisas falando sobre a palavra arrependimento. Eles não se arrependeram. Essa frase ela é repetida 4 vezes no livro de Apocalipse. Para ver como que é importante o arrependimento em nós, irmãos. Outra coisa que também aqui o livro fala é que as primeiras palavras de João Batista e de Jesus ao iniciarem os seus respectivos ministérios foram exatamente sobre arrependimento, onde é dito: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 3. Se Jesus está voltando, o arrependimento hoje, meus irmãos, é mais necessário do que nunca. Amém? Amém. Isso aí é pra gente levar até pra dentro da nossa congregação, né, Ben? É verdade. Porque até dentro das congregações as pessoas às vezes estão vivendo a graça de Deus, Sim. mas ainda não se arrependeram. Verdade. Ainda não estão deixando o Espírito batizar ali, mergulhar em Cristo, realmente, ali querendo mais do Senhor. Às vezes o cara tá há 5, 6 anos, já há 10 anos, 15 anos e nunca leu a Bíblia inteira ainda. Não que isso vai fazer ele melhor, mas se a promessa do Senhor é completa, então a Bíblia inteira ele precisa ler, pelo menos, buscar saber, também, buscar mais informação, mais espiritual. Conhecimento, permitir que o Espírito seja batizado, né? E não viver Exatamente. somente o Evangelho para ele, viver o Evangelho para as próximas pessoas também. Sim. E passar isso. É a preparação.
que a Débora comentou aqui. E aí dentro das nossas congregações há muitos cristãos ainda que estão ali, como a gente estava discutindo antes de começar o podcast, né, amor? Verdade. Que muitos estão querendo a graça, não, porque Deus derramou a graça, então agora eu posso fazer o que eu quiser, como eu quero, porque Ele me perdoa, Ele é um Deus de amor, né? Eu posso estar por fora. E não é bem assim. O arrependimento, ele é algo voltado para Jesus Cristo, algo voltado para os ensinamentos de Jesus. Sim. Porque esse é o caminho. Então, o arrependimento que nós estamos comentando é a mudança de comportamento, é a mudança de mentalidade, é a mudança dos seus... como eu posso dizer assim? Às vezes você tem alguns princípios errados. Sim. Que foram distorcidos ali, né? Costumes que foram distorcidos com o tempo. Então, Jesus, ele traz esse renovo para nós termos princípios éticos, morais, voltados para Jesus Cristo, voltados para Deus, que Deus deixou para o seu povo. E nós temos que viver isso. Amém. E isso é viver no amor. Sim. O amor de Deus, no arrependimento também. Quando eu decido seguir as novas regras do reino que Jesus veio trazer. É verdade. Amém? Verdade. E é isso, meus irmãos, tá? Exatamente isso. Eu espero que a palavra tenha falado ao seu coração, com certeza, né? Amém. E com muita fé. Nós cremos, né, nesse arrependimento, o arrependimento verdadeiro que nos permite trilhar com alegria na palavra do Senhor, pautando sempre as nossas vidas na palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, essa era a palavra que a gente queria compartilhar com os irmãos hoje. E agradeço a você que ficou até aqui conosco, nos ouvindo e participando. Deixe no comentário aqui embaixo o que você também aprendeu, né, amor? Sim, nesse momento, certeza, né? Porque eu creio que enquanto a gente está aqui falando, o Espírito Santo ele está agindo aqui e aí também. Então compartilha conosco também o que você entende sobre o arrependimento. A gente sempre, né, cresce quando a gente compartilha e quando alguém compartilha conosco também, não é verdade, amor? Isso, glória a Deus. Tudo que é edificante pro nosso espírito sempre é bem-vindo, amém? Em breve a gente vem com mais um vídeo aqui pro canal. E se você gostou, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e até o próximo podcast. Café com Jesus. Casal cristão. Tchau, tchau. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau.